Disse-lhe a eles então: Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo, cara, meu Deus, que cara incrível. Pelo contrário, né? Ele é muito crível. Tanto é que a maior parte das pessoas no mundo creem nele, né? Vocês vão perceber nesse vídeo que eu vou falar sobre assuntos de religião, o que obviamente são coisas polêmicas, né? Então eu vou tentar ser o mais justo possível. E quando eu não for, entendam que eu tô brincando, tá? E nesse vídeo também vocês vão perceber que minha inteligência e a minha sabedoria vão estar maiores, tá? Isso não é à toa, porque eu usei a primeira Bíblia que eu já tive na vida, o que torna ela um artefato mágico. E ela me dá mais inteligência e mais sabedoria mesmo, mais carisma também, me deixa mais alto, mais rápido, mais forte, né? Enfim. Então, sobre Estado laico. O que é um Estado laico? E primeiro preciso explicar para vocês o que significa laico, né? Eu acho que Estado todo mundo já sabe o que é. O laico, ele era todo mundo que não era do clero. Laico era como as pessoas, os gregos chamavam o povo. Mas só que é mais do que o povo, né? Porque, por exemplo, os militares eles também faziam parte disso, porque eles não faziam parte do clero. Então, só para vocês entenderem que é isso. O Estado laico é um Estado do povo. E mais do que um Estado civil, tá? Ele é um Estado de quem não é do clero. É mais, eu acho que é mais fácil explicar dessa forma. E, e como que funciona esse negócio? Deixa eu explicar, então, um pouquinho de história antes. Porque a história é igual um seriado, cara. Se você começar a ver na terceira temporada, você não vai entender. Só que eu já tô na quarta temporada explicando pra vocês o que é Estado laico. Então eu vou fazer um resumão aqui pra vocês, porque a história, ela é tipo Grey's Anatomy, ela não acaba nunca. Inclusive eu até desconfio que a história vai acabar e Grey's Anatomy vai continuar, né? Mas continuando aqui. Antigamente as coisas aconteciam assim. Existiam o poder religioso e o poder de Estado, eles eram na mesma figura, como é nos casos, por exemplo, do Império Romano e dos faraós egípcios. Eles eram na mesma figura. Eles eram o líder religioso ou, ainda mais, ele era na figura do faraó, filho de Deus na terra, o escolhido de Deus, no caso os romanos, ou no caso os romanos até eles tinham uma identidade semideus, porque ele era acima do humano, né? Ou seja, ele não era nem um pouco do povo, né? O que faz disso uma não separação entre o poder do Estado e do povo. A gente pensa, quando a gente, da sociologia e tal, do direito, quando a gente pensa em Estado laico, a gente tem essa origem na religião judaica cristã. Mas eu não acho que no judaísmo tenha essa diferenciação. Até porque a gente vai ver Israel. Israel é um estado confessional e eu vou explicar isso para vocês no próximo vídeo. Mas o pensamento judeu ele era diferente do pensamento egípcio e romano, como eu trouxe aqui. Só que ele era ainda assim era um estado em que um governo em que o estado e a religião estavam misturadas. A gente pensa, por exemplo, no rei Davi, Salomão e Saul. Quem coroou o rei Saul e o rei Salomão foi o profeta Samuel. Agora eu não tenho certeza se Samuel. Sim, isso mesmo, tô certo. Então, mesmo que não estivesse na mesma figura o cara que era o, o líder espiritual e o líder material, né, mundano, secular, por mais que eles não estavam na mesma figura, quem justificava o poder do rei era a igreja, ou o Estado. Quem justificava o poder do Estado era o clero, ainda assim, na figura do profeta Samuel. E tiveram várias vezes que o rei proclamava, por exemplo, que toda Israel se juntasse em oração, ou seja, existia uma questão religiosa ali dentro desse estado ali, que também era um estado confessional, não era um estado laico.
primeiro que eu sei, que não quer dizer que seja o primeiro de fato, que fala sobre essa separação é Jesus, no versículo que eu li de Mateus 22 para vocês. Que é, olha, de quem que é essa moeda aqui? Aí o pessoal fala, ah, é de César. Então você faz o seguinte, você paga seus impostos a César e você presta conta do que você tem que prestar conta a Deus. Então ele faz essa divisão, dá a César, dá ao mundo, que é do mundo, e a Deus as coisas que são divinas. Em outra passagem ele ainda chega e fala assim, galera, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele está pensando quando eles tentam coroar Jesus, ele chega e fala, galera, não, a minha parada é outra. Jesus era um cara genial. O cara mais genial que já pisou nessa terra, inclusive. E o segundo, todo mundo sabe, sou eu. Óbvio. Vocês sabem disso. Tá bom, mas e aí? Em 300 o Império Romano é, também vira um Estado com a religião oficial católica. De onde que sai essa questão do Estado laico? O Estado laico, ele vai... É o primeiro Estado laico que vai acontecer é a França, depois da Revolução Francesa, 1789, e eles vão e eles vão pensar essa separação realmente de Estado e poder, porque eles também estão derrubando a monarquia. Mas Lucas, e a Revolução Americana? Ela não é 1775? Por que que eles não são o primeiro Estado laico, já que eles também tinham esse tipo de separação? Primeiro que essa separação do Estado americano ela não era clara, tá? Ela foi ficar clara só depois, em 1802, se eu não me engano. E até porque a moda da Revolução Francesa pegou, né? Então, e uma revolução influenciou a outra, não é sobre Revolução Francesa e Americana esse vídeo. E os Estados Unidos ele é uma confederação, quer dizer que alguns estados eles têm uma autonomia a ponto de que por mais que o estado dos Estados Unidos fosse um estado laico, alguns estados dos Estados Unidos eram confessionais cristãos. Então a gente só vai dizer que os Estados Unidos é um país laico a partir de 1949, que existe uma questão ali no Supremo deles chamado Establishment Clause, que vai fazer com que oficialmente todos os estados dos Estados Unidos sejam laicos e não mais confessionais como eram, tá? Essa separação que veio na ideia da Revolução Francesa, ela também já existia um pouco antes como ideia, né? Em 1521, por exemplo, o Lutero, só para vocês entenderem o que é uma igreja e um Estado juntos. O Lutero, em 1521, ele foi defender a dieta de Worms. Ele foi falar sobre as coisas que ele achava errado na Igreja Católica e foi se defender da teologia dele mesmo, que chamavam que ele era um herege tanto quanto Rus. E se eles forem herege, eu tenho orgulho de também ter esse nome. Então, continuando aqui. Quando ele foi declarado proscrito, excomungado, não pode participar da comunhão, ele não podia fazer negócios, ele não podia andar no império. Se ele fosse encontrado no império, ele podia ser preso e morto. Tanto é que ele foge lá para o castelo do príncipe, se eu não me engano, em Wittenberg. Mas eu não tenho muita certeza, não. Então o Lutero ele fica muito tempo escondido. E nesse tempo que ele fica escondido, ele fica ali fazendo a... Mas não é sobre reforma protestante também esse vídeo. É sobre o Estado laico. O Lutero, eu trouxe o Lutero aqui porque ele é uma das pessoas mais importantes que separam a esfera privada da esfera pública. Ele defendia que a fé devia ser uma coisa da esfera privada. E é por isso que eu acho que os evangélicos não entenderam muito bem o Estado laico. O Estado laico ele nasceu principalmente para defender os protestantes, os evangélicos, né, que a gente diria hoje, com esse termo horrível, Brasil. Enfim, os evangélicos, os protestantes, eles estavam brigando com os católicos, os protestantes e católicos são inimigos históricos, e quando eles foram formular um Estado, a gente pensa também no iluminismo, tanto o Spinoza quanto o Locke, o Voltaire, o Montesquieu, e eu vou falar principalmente do Montesquieu agora.
Quando Montesquieu ele pensa o Estado, ele vê essas brigas religiosas e tal, ele fala, não, gente, o Estado tem que ser para todas as religiões. Então, o Estado ele tem que resolver conflitos pacificamente, e para isso, ele também tem que ter liberdade religiosa. E o Locke, o Locke e o Voltaire, eles vão resolver essa questão da intolerância muito legal. Porque o Locke chega e fala assim, gente, a gente tem que tolerar todas as religiões, menos aquela que é intolerante. E de qual o Locke está falando? É óbvio, a Igreja Católica. O Locke ele diz que todas as religiões devem ser toleradas, menos a religião católica. O Voltaire ele fala: não, Locke, você está doido. Todas as religiões devem ser toleradas. O que não deve ser tolerado são os ateístas. Porque o cara que não acredita em uma moralidade superior, ele não vai obedecer à lei e à ordem. Né? Foi o Spinoza que chegou e falou assim: galera, vocês estão pirando. Se você não dá liberdade religiosa a todas as religiões, você está também legitimando que tirem a liberdade da sua religião. E é isso que a gente entende como Estado laico. É a religião na esfera privada tendo a liberdade de você uh, ter a sua religião, porém você não interferir isso na esfera pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode obrigar o Estado a ter uma religião e nem obrigar o Estado a não ter uma religião. Ou seja, a gente tem que ter a liberdade nesse sentido. Há uma outra coisa também, é que a esfera privada da religião não pode interferir na esfera pública. E isso é muito polêmico, porque o que é esfera pública e o que é esfera privada é polêmico. O que eu penso sobre isso é o seguinte: você não pode ter um argumento exclusivamente religioso para lidar com a questão pública. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a roupa que você usa, ela não pode ser um argumento exclusivamente religioso para toda a população. Até porque você que é cristão, provavelmente, né, porque a maioria das pessoas no Brasil são cristãs, mesmo os para-cristãos, né? Você que é cristão não quer que uma pessoa que é islâmica, muçulmana, mande você, através do Estado, seguir tal dogma. Ou porque você não tem uma fé confessional, você não pode fazer negócios com as pessoas ou andar livremente pelo Brasil. Você não acredita nisso, você não quer que isso acredite, porque você também defende o Estado laico. Parabéns. Eu não terminei esse vídeo porque vai ter uma parte 2, porque eu tenho que explicar o que é um Estado confessional, um Estado teocrático, que são coisas diferentes, um Estado ateísta, e dar mais exemplos de Estado laico, além de contar a história brasileira da construção da laicidade do Brasil, sobre a questão religiosa, sobre Dom Pedro II, sobre a maçonaria, sobre, enfim, várias coisas. Fiquem para o próximo vídeo, leiam O Espírito das Leis, do Montesquieu, e é isso. Leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.